Queridos, abra a palavra do Senhor, por favor, no livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, que iniciamos no sábado último, passado. E hoje nós vamos considerar os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Para quem esteve aqui, no sábado passado nós fizemos um panorama e consideramos apenas o versículo 1. E hoje nós vamos, digamos assim, entrar mais profundamente na sequência expositiva do texto. Enquanto os irmãos vão procurando, eu queria fazer uma breve introdução aqui. Refletindo um pouco sobre a minha experiência pessoal de oração, ao trabalhar esta mensagem, eu cheguei a uma triste conclusão. E essa conclusão foi que a intensidade do meu exercício, da minha dedicação à oração, sempre esteve diretamente relacionada a alguma circunstância que me afetava pessoalmente. Por exemplo, quando recentemente a minha esposa, a minha mãe, o meu irmão ficaram doentes de Covid, eu me dediquei intensamente ali em oração, pelo restabelecimento, pela cura deles. Quando o nosso pastor, que no final do ano foi hospitalizado com Covid, me dediquei intensamente a orar por esse motivo. Agora, quando eu digo me afetava pessoalmente esse motivo, eu coloquei aqui entre aspas. E mais na frente eu vou explicar por quê. Essa conclusão que eu cheguei é triste, não porque foi errado orar por essas razões, mas sim porque revela o quanto o meu coração é insensível a outros problemas que aparentemente, de novo entre aspas, não são tão pessoais. Isso é um pouco triste, porque nós vivemos em uma sociedade falida moralmente. Nós vivemos em uma sociedade falida politicamente. Nós vivemos em uma sociedade em que o pecado cada vez mais é o normal e não a exceção. Jesus Cristo é citado como algo místico por aí. Ou então, como uma energia positiva. Poxa, pense em coisa boa, é luz para a sua vida. Ou então, para outros, é apenas um grande exemplo, homem. Um exemplo de homem. Só que enquanto eu estava refletindo sobre essa mensagem, eu fiz uma pesquisa. E até o dia que eu comecei a fazer, alguns dias atrás, até o dia que eu comecei a fazer essa mensagem, nesse ano já haviam morrido 24.246.000 e uma fração de pessoas. Eu não estou falando de Covid, não. Estou falando de forma geral. 24.200.000 pessoas morreram. Quantas dessas será que foram para o céu? Foram transformadas por Cristo Jesus e estão agora na glória do Senhor. Agora, quantas dessas estão agora no inferno? Spurgeon, grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte, que o verdadeiro cristão é aquele que, quando as pessoas estão indo para o inferno, ele está puxando pelo calcanhar. Tal era a preocupação dele em espalhar a mensagem, como foi dito aqui no tempo de oração, em ser sal e luz e fazer a diferença na vida das pessoas. Tal era a preocupação dele, a tristeza dele, a contrição dele por aqueles que eram condenados justamente ao inferno. Por que essas coisas
não nos atingem pessoalmente. E é por isso que o atingem pessoalmente estava entre aspas. Quando é alguém próximo, nós somos fortemente atingidos e afligidos. Mas esses outros problemas não dizem respeito a nós também? Hoje temos uma lição preciosa, eu e você, para aprender por meio do profeta Abacuque. Então, enfim, vamos ler o texto. Abacuque, capítulo 1, versículo a partir do 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver injustiça e contemplar maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos revela, Senhor, por meio dela sabedoria, que Teu Espírito Santo me use como instrumento para que nós sejamos edificados e transformados por meio dela, Senhor. Apesar de mim, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, para quem veio e para quem não veio no sábado passado, Abacuque já havia experimentado em Judá dias moralmente maravilhosos. Depois de muito tempo, o povo de Judá andando em pecado, andando em perversidade, idolatria, o Senhor levantou um rei, um homem chamado Josias. E a palavra do Senhor diz que esse foi um rei excelente. Não existiu antes dele e nem depois dele um rei como o rei Josias. É a palavra do Senhor que diz isso. E nesses dias áureos eram tão bons e o profeta Abacuque viveu nesse tempo. Olha o que a palavra do Senhor nos revela em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33, sobre esse tempo em que foi o que acontecia no tempo do reinado do rei Josias. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E aqui, esse finalzinho aqui é o que mostra como era esse tempo. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. É claro que esse tempo de reavivamento no povo de Israel, trazido pelo rei Josias, não envolvia só a luta contra a idolatria, mas envolvia também uma mudança de comportamento moral daquele povo. Olha, o texto diz que o povo não deixou de seguir o Senhor. O que é isso se não obedecer e seguir os seus mandamentos? Porém, o rei Josias morreu. E os seus sucessores não foram bons reis, foram maus reis. Contemporâneo de Abacuque, o profeta Jeremias retratou o período do reinado do rei Jeoaquim, sucessor de Josias, como sendo de violência, assassinato, opressão, injustiça e avareza. Isso está lá em Jeremias, capítulo 22, versículos 3 e versículos de 11 a 9. Nesse tempo, Jeremias estava tão cansado dos pecados do rei e do povo que ele disse o seguinte, está lá em Jeremias capítulo 9, versículo 1 a 2. Olha a situação do profeta Jeremias aqui. Ele disse o seguinte, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, uma fonte de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo.
Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar meu povo e afastar-me dele, são todos adúlteros, um bando de traidores. A semelhança, então, do profeta Jeremias, que vivia já nesse outro contexto, pós-Josias, Abacuque estava cansado de esperar que aquela situação mudasse. Ele havia experimentado bons dias, mas agora estava enfiado na lama o povo de Deus. E é aí que está o nosso texto, lá no versículo 2. Vou ler o 2 e o 3 novamente aqui. É aqui nesse contexto que Abacuque diz essas palavras. Até quando, Senhor? Clamarei por ti, clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, e a luta e conflito por todo lado. Diante de um contexto de tanta perversidade, o profeta Abacuque levanta a voz e diz: até quando, Senhor? Essa expressão, até quando, ela é relativamente comum no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi, no Salmo 13, versículos 1 e 2, repete ela várias vezes. Olha só, Salmo 13, versículo 1 e 2, diz Davi: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O questionamento, a semelhança de Davi, o questionamento que Abacuque faz aí no versículo 2, ele era, nesse caso, quanto à aparente inatividade de Deus em relação a toda aquela injustiça e toda aquela impureza que acontecia ali. O profeta viu todo aquele mal no povo e o silêncio de Deus lhe incomodou. Por isso ele brada ao Senhor: até quando? Parece uma queixa, mas não é. Ele não reclama de Deus. Notem, Abacuque não está reclamando de Deus, ele está reclamando para Deus. Ele reclama do povo. É uma oração que o profeta Abacuque está fazendo aí. O detalhe que deve estar implícito aí na pergunta de Abacuque e na sequência do texto é que essa oração parece que o profeta já vinha fazendo há algum tempo. Ele já tinha desperdiçado talvez horas orando ao Senhor, suplicando ao Senhor uma solução para aquele tempo. Levanta outro Josias, Senhor. Está precisando, é agora, o negócio está pegando. E depois de tanto orar, e o Senhor não responder às suas preces, e ele diz: até quando? No versículo 1, ele mostra que ele chega ao ponto de manifestar espanto. No versículo 1, versículo 2, mostra que ele fica espantado diante daquele silêncio do Senhor, que na sequência do texto, depois dele perguntar até quando, ele diz assim: eu clamei por socorro. Eu estou parafraseando. Só que tu não me ouves, Senhor. Aqui pode trazer uma questão a nós, ouvindo essa atitude do profeta Abacuque, pode trazer uma questão a se pensar. Será que Abacuque não está questionando o Senhor? Será que ele não está dizendo assim, será que ele não é um pouco ousado, esse profeta Abacuque, de perguntar dessa forma o que ele quer de Deus? Senhor, é violência, tu não está vendo? Mas observe
que a pergunta em si do profeta Abacuque não tem nada de errado ou pecaminoso. Pois a intenção que leva o profeta Abacuque a fazer esse tipo de questionamento não é o interesse pessoal dele. É a estima que ele tem pela santidade de Deus. Um desejo de que a justiça de Deus seja feita diante dos pecadores. É diferente de quando nós estamos diante de um grande problema pessoal e eu digo assim, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Mas a preocupação de Abacuque não era com ele, era com Deus. Que o povo de Deus refletisse a santidade do Deus que ele tinha. E esse tipo de questionamento que o profeta Abacuque faz é uma prática bíblica. Também muito comum nos salmos chamados salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? Salmos imprecatórios são aqueles que os salmistas pedem o castigo de Deus sobre os inimigos. Se você quiser mais detalhes sobre salmos imprecatórios, procure no YouTube, que recentemente o pastor pregou um sermão que foi voltado sobre esse tipo de salmo. Mas a ideia do salmo imprecatório é aqueles que estão diante da adversidade e dos inimigos de Deus e oram ao Senhor para que o Senhor tome atitudes, assim como o profeta Abacuque. Esses salmos, eu vou citar alguns, Salmo 7, Salmo 12, Salmo 35, Salmo 58, 59 e tem mais. E algumas dessas expressões, para nós, talvez sejam mais expressões nesses salmos, para nós, talvez sejam mais impactantes, bem mais, do que somente o profeta Abacuque dizer, até quando, Senhor? Eu vou citar algumas. Por exemplo, Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Salmo 59, versículo 13. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Salmo 59, 13. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eita ferro, o negócio é duro mesmo, né? Então, isso é uma linguagem bíblica. A semelhança desses questionamentos e do questionamento do profeta Abacuque também é você pode observar princípios desse tipo de linguagem imprecatória nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos revelar que não é um ensino somente do Antigo Testamento, mas também algo a ser usado também na Nova Aliança, no Novo Testamento. Olha o que diz. Mateus capítulo 23, versículo 14. O próprio Jesus, é claro que ele não vai usar as mesmas expressões que eu acabei de falar, não esperem isso, né? Mas ele expressa a linguagem imprecatória em relação aos seus inimigos. Ele diz, ai de vocês, Mateus 23, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Esse tipo de questionamento, esse tipo de linguagem, sempre expressa, e agora voltando a Abacuque, sempre expressa um grau elevado de perturbação do salmista, do profeta, em indignação pelo que ele está vivendo. Diante daquelas circunstâncias que nós vimos aqui, que estava ocorrendo no povo de Judá, violência, idolatria, abusos por parte dos poderosos, exploração, imoralidade sexual, diante de todo aquele contexto, causou desespero no coração do profeta Abacuque. E ele diz, até quando gritarei a ti, na sequência do nosso texto,
Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Naquele contexto, havia tudo que ocorre no nosso contexto. No nosso contexto tem violência? No nosso contexto tem assassinato? Tem opressão? Tem injustiça? Tem imoralidade? Perversão sexual? Contendas? Idolatria? Claro que sim. Logo, voltando ao profeta Abacuque, expressar sentimentos ao Senhor não é uma atitude pecaminosa, mas uma indignação lícita. Só que existe um ponto distintivo, que eu já adiantei aqui, entre a linguagem precatória e a rebeldia. Imprecatória e a rebeldia. A linguagem do rebelde provém de um interesse próprio, de ver satisfeito a sua vontade. Enquanto a linguagem bíblica imprecatória vem de um zelo pela honra e santidade do Senhor. Essa é a situação do profeta Abacuque. Ele diz: como, Senhor, como esse povo pode viver diante de ti assim? Uma evidência que esse tipo de questionamento, quando feito com esse zelo e com essa intenção, não é pecaminoso, não é pecaminosa essa linguagem, é Apocalipse. Olha que texto interessante, marca esse aí. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 10. Aqui nesse texto, quem vai utilizar essa linguagem é aqueles que estão lá no céu. Olha lá. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha que interessante. Diz assim o texto: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que deram. Eles clamavam. Quem clamavam? Está aí em cima, no texto em cima. Aqueles que haviam sido mortos pela palavra de Deus e do testemunho dela, ou seja, os cristãos. Certo? João está tendo uma visão profética do futuro. E ele diz que esses que foram mortos pela palavra e o testemunho de Cristo, que deram de Cristo, eles clamavam em alta voz, dizendo o quê? Olha aí, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Será que os santos que deram a vida pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus, será que esses estão pecando lá no céu quando eles dizem, diante do trono do Cordeiro, até quando, Senhor? Não, porque a preocupação deles não é com Ele. Esse é o nosso mal, a gente está sempre preocupado consigo mesmo. A preocupação deles, o zelo deles é pelo Senhor. Eles estão diante do Senhor. Eles sabem muito mais do que nós sabemos hoje do Senhor. Aqui na profecia. Aqui a grande diferença é, vou dar duas ilustrações. Até quando o meu salário vai ser esse, Senhor? Rebeldia. Imprecatório. Até quando a tua igreja vai ser perseguida na terra, Senhor? Vê que tem uma diferença gritante. Cristo nos exortou a praticar o amor. É lícito expressarmos a nossa ira diante de Deus, para a gente não confundir, tá? Expressarmos a nossa ira diante de Deus e ainda assim praticar o amor com os nossos inimigos. Notem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a gente toma a linguagem, então o fato de eu fazer por zelo ao Senhor me autoriza a tratar mal o próximo. Não. Existe
duas direções opostas a serem tomadas aqui. Duas opções, na verdade, a serem tomadas. Cristo nos exorta a praticar o amor, mas nunca, jamais a nos conformarmos com a realidade pecaminosa que estamos. É preciso a cada um de nós nos tornar sensível aos problemas ao redor, pois esses problemas nos afetam pessoalmente. Tudo o que desagrada o nosso Deus deve afetar o cristão pessoalmente. Todos nós já vivemos aqui experiências de orações intensas por motivos, isso é bom. O Senhor nos exorta a fazer isso, ore pelas suas necessidades. Mas que experiência de corpo nós temos quando nós sabemos que existem irmãos sendo torturados e assassinados em outras regiões e nós não oramos por isso? Nós olhamos, e agora em outro contexto diferente de Abacuque, o povo de Deus, e parece que só toca o nosso coração aquele que está, às vezes nem aquele que está na mesma igreja. Às vezes é só aquele que está na mesma casa mesmo, né? Então aquele que é mais próximo, que sai comigo. O profeta Abacuque, ele poderia estar igual, se o profeta Abacuque fosse nós, sabe o que ele estava fazendo? Senhor, vem, quebra aí, eu estou contigo, que o pau que quebra aqui. Mas não é isso. A intenção do profeta Abacuque é a glória do Senhor. Essa deve ser a nossa também. É por isso que quando nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar a orar, quando Ele vai nos dar um molde, um padrão de oração, Ele começa com esse pedido. Ele diz assim, vocês orem assim, Mateus versículo 6, o Pai Nosso, Mateus versículo 6, versículo 9. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está dizendo aqui? Que a preocupação em primeiro lugar, que essa é a primeira petição, é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, do padrão a ser anotado. Ele está dizendo aqui que no padrão de Deus, no padrão que eu estou te dando para orar, e não é para estar repetindo Pai Nosso, é para orar, usar o padrão que o nosso Senhor deu. No padrão, a primeira preocupação em grau de importância é a santidade de Deus. Notem que o nosso padrão é o completamente oposto. A gente vai pegar o lado do meio, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso a gente ora com... Ainda mais quando está precisando. A gente ora com muito rigor. Mas o Pai Nosso, ele tem é uma escala hierárquica. Sabia disso? Então, tanto que os 3 primeiros pedidos são relativos a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós ao vosso reino, seja feita a tua vontade. Pronto, são os 3 mais importantes. Os outros são importantes e bons, claro, é Jesus que nos ensina a orar pelos outros pedidos, mas esses são mais importantes. Paralelamente a nossa inclinação de orar pela santidade do Senhor, paralelamente deve correr a nossa indignação quanto ao pecado. Porque toda vez que eu me indigno com o pecado, eu verifico que o nome do Senhor não está sendo santificado no nosso meio. Notem, o pedido aqui do Pai Nosso não é que Deus seja mais santo do que Ele é. Ele já é santo e infinito em perfeição, não é isso. Quando diz santificado seja o vosso nome, é que o nome dele seja santificado entre nós. Que ele seja reconhecido como santo. Ele não pode ser mais santo. Ele é perfeito já. Ele não pode ser mais. Senhor, seja mais santo, por favor. Não. É que seja reconhecido no nosso meio a santidade do Senhor. E isso deve nos levar a ter um desprezo total pelo pecado.
mas não pelos pecadores. E eu não estou dizendo aquela infame frase, Deus ama não, como é? Não ama o pecado, mas ama os pecadores. Está tudo errado essa frase, mas não vem o caso. Mas o que essa nossa inimizade que deve ter no coração do crente contra o pecado, ela não nos autoriza a quebrar o mandamento que seria em si um pecado de amar o próximo. Há muita confusão nesses dois aspectos. Só que quanto mais, olha como a lógica bíblica é diferente. Quanto mais eu odeio o pecado, mais amor eu devo expressar pelo próximo, e o próximo é aquele que está no meu raio de ação. Por quê? Porque eu quero que ele deixe o pecado. E por isso eu vou evangelizar. E por isso eu vou dar testemunho. Geralmente é o contrário. Não, nem te mete nesse meio aí. Deixa o pau quebrar. Foi isso que Abacuque fez? Não. Ele queria a santidade do Senhor. Envolve que nós nos tornemos mais santos cada vez mais e mais. Esse primeiro ponto, que eu esqueci de dizer o nome, é até quando. O segundo ponto é a raiz do problema. Está lá no verso 4. Diz assim, Abacuque capítulo 1, verso 4. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O sinal claro de que a perversão estava completamente fora de controle é que a lei de Deus não era mais observada. Nem mesmo por meio daqueles que tinham essa atribuição, os líderes do povo. A palavra lei aí no verso 4 se refere à Torá, ou seja, a lei revelada pelo Senhor, que tinha ali no povo de Deus o propósito de guiar toda a vida política, religiosa, moral, inclusive doméstica, ritualística do povo de Judá, do povo de Deus. Essa lei que não estava mais sendo observada diante do povo. Ou seja, ela não tinha mais autoridade. Ela era ineficaz diante daqueles homens. Que importância tem uma lei ignorada? Quando nós estudamos direito, eu lembro pouco, mas quando nós estudamos direito, existe, eu não vou lembrar a designação, mas existe aquelas leis que elas estão em vigor, mas elas estão em desuso. Vou dar um exemplo aqui de uma lei em desuso. Por exemplo, multa para quem não atravessa na faixa. Se eu não me engano, tem uma lei assim, ou já teve, sei lá. Se você não atravessar na faixa de pedestre, você vai ser multado. Rapaz, haja guarda de trânsito. Haja guarda de trânsito para mudar todo mundo. Como é impossível de colocar em prática a lei, ela perde. Ela perde a sua finalidade. Ela passa a ser o que a gente chama, no mundo jurídico, letra morta. A mesma coisa é a lei do Senhor quando ela não é observada. Ela passa a ser só um livro. Ali naquele meio, porque a lei não era observada, a justiça nunca prevalecia. Logo, sem lei, a justiça impera. Os ímpios eram mais numerosos do que os justos, e a vontade desses, dos ímpios, prevalecia. Observe que pelo texto nós vemos que ainda havia justos em Judá, mas o mal se sobrepunha a eles. Assim, o foco da queixa do profeta nesse verso 4 é que não há mais justiça entre o povo de Deus. Por isso, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Como o Senhor responderia ao profeta Abacuque esses questionamentos? Quer saber?
venha nas próximas mensagens, não vamos considerar hoje. Mas hoje tem algumas lições para cada um de nós. Uma sociedade decadente é onde a Bíblia, a palavra de Deus, a lei, ela é ignorada. Hoje é considerada muitos apenas mais um livro religioso. Uma sociedade decadente é onde a injustiça, e toda vez que você ouvir na palavra do Senhor, injustiça, faça referência a pecado. É onde o pecado prevalece. Onde os pecadores têm consciência de que seus crimes, ou acreditam nisso, seus crimes não serão punidos. É uma sociedade onde os juízes não mais tomam decisões justas. A lei que fornecia ensinamentos morais foi abandonada. Agora vigora outra justiça. Quando a liderança se corrompe, o povo geme. Justiça social não significa justiça divina. A justiça divina é moral, social, espiritual, abrange todo o nosso ser. Uma sociedade decaída é onde se vê uma inversão total de valores. O que antes era certo, hoje é errado. Por exemplo, a proibição do aborto. Hoje, o mundo clama, muitos no mundo inteiro, inclusive no nosso país, clamam pela legalização do aborto. É a perversão da vontade de Deus, quando Deus diz que tem valor maior a vida. Se guardar virgem para o casamento, hoje em dia é uma palhaçada. Para o mundo aí é uma palhaçada. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém cumpre mesmo. Muitos não cumprem mesmo. Não torna a lei errada. Torna o pecador mais errado. Falar que a única família que Deus criou entre homem e mulher, o único casamento que Deus criou na instituição da família entre homem, mulher e filho, se tiver o casal, é um absurdo. Tem uma música aí que fala que toda forma de amor vale a pena, né? O erro de julgamento é a ordem do dia. O que sempre foi certo e será certo, estabelecido por Deus, é considerado por muitos como errado, politicamente incorreto. Só que o cristão, ele não anda nessa direção. O cristão, e eu já vou caminhando para a conclusão, o cristão anda em outra direção. O cristão não compactua com o mal. Ele não é conivente, estimula o erro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 2 erros, 3 erros, 4 erros nunca vão fazer um acerto. Nenhum homem ou mulher de Deus pode ficar indiferente à situação moral e espiritual do tempo que vive. Que coisas maravilhosas o Senhor poderia fazer se nós, como igreja, orássemos pela nossa cidade. Mas não é orar, Senhor, leva o coronavírus. Não, porque quando fazemos isso, estamos preocupados novamente consigo mesmo. Quem está preocupado com a santidade de Deus? Que venha a nós o reino dele. Quantas vezes nós oramos isso? Mas será que nós queremos mesmo que venha? O homem e mulher de Deus jamais deve perder a confiança em 2 coisas. Deus está no lado da justiça, do que é certo, mesmo quando a iniquidade, o pecado, a injustiça parece triunfar. Deus ouve as nossas orações, mesmo quando Ele demora a responder, ou Ele parece ter negado-as.
Por fim, o homem e mulher de Deus deve ser sempre zeloso. E deve viver e sentir aquilo que está ao seu redor, a semelhança do profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando a nossa sociedade vai ser assim? Que o teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.